Oi? E aí? Bom, então, Laura, a ideia da conversa é a gente falar um pouco do teu trabalho, né? E depois falar mais especificamente de um corpo de trabalho, de uma série, tá? Ah, Então, né, eu ah, vou... ok. Mas tá? tu vai perguntando coisas. Sim, eu vou te perguntando coisas, mas quando a gente chegar ali na parte do trabalho, tu fica bem livre para falar. Eu fiz aqui um roteirinho de perguntas e tal, de coisas que me interessaram ali, né? Mas tu ficar à vontade, né? O que tu quiser falar, assim, tranquilo. Laura Ribeiro nasceu em Bogotá, Colômbia. Sim. Olá, como é que é o gentílico de Bogotá? Como é que se chama que nasceu em Bogotá? Bogotana, Bogotana, tá. É bom, Bogotá. colombiana, bogotana. Colombiana, Es, Bogotá. es en portugués, eso en español, yo no sé en portugués. Não sei também, mas eu nunca ouvi alguém falar assim, o gentílico de quem nasceu em Bogotá. Eu não sei se seria bogotense, bogotino. Bogotana, com certeza, é muito melhor, porque os outros são muito ruins. En español es bogotana. Ah, Então, bogotana, colombiana. Nasceu em Bogotá e lá cursou artes visuais. Desde o final da graduação, percebeu um maior interesse pela fotografia e, assim, em 2002, se mudou para a Espanha, onde obteve seu doutorado pela Universidade de Barcelona. Desde essa época, sempre viveu fora da Colômbia. Espanha, Alemanha, Áustria e agora no Brasil. Laura já expôs seus trabalhos em vários países. Alemanha, Áustria, Itália, Turquia, Estados Unidos, Brasil, México, Colômbia. E tu tem livro publicado também, né, Laura? sí, tengo dos publicados. Meus são meus e os outros são de catálogos de exposições, mas meus são dois. Dois publicados. Tá. E aí, tem a tua biografia também, né, apresentada no site, tem uma citação da escritora Elisa Garçom, espanhola? É espanhola, sim. Espanhola. Que eu achei que ela fez uma leitura bem, assim, muito correta do trabalho, e destacou dois pontos que eu também percebo quando eu vejo, assim, né? O primeiro é que as suas imagens, assim, têm camadas de compreensão, né? Tem sempre um discurso que vai além do que é uma aparente normalidade da imagem, uma imagem que parece comum, mas por trás tem um segundo, né, na imagem. A gente E a fica como outra... na dúvida. Hum? A ideia é que a gente fique como na dúvida, sim, do que está enxergando. Sim. E a outra coisa que ela disse é o que amarra o teu trabalho, que é a questão da narrativa, né? Que dá para perceber em todas as tuas séries, quer dizer, que é o fato de não é uma simples coleção de imagens, né? Tem sempre uma história sendo contada nos teus trabalhos, né? Que eu também acho. Concordei, achei que está muito bem posto por ela, não por acaso tu escolhesse para colocar na biografia do site. Não, mas eu acho que está, sim, foi bom porque já tem, digamos, outros escritos, mas isso eu acho que isso tem sido como mais, o que resume mais coisas na mesma frase. Sim. Tem uma coisa que tu me perguntou, que não apareceu agora, e foi justamente isso, porque eu sei que as pessoas sempre me perguntam, por que tu está aqui? Queres que eu fale disso ou não? Então, tá, então fala um pouquinho por que tu veio para o Brasil, como é que tu veio parar. Não, é porque muita gente me fala, ah, colombiana, mas que faz uma colombiana em no Hamburgo? Não, ali todo mundo como, não, eu morava em Barcelona, e todo mundo, ah, tu está doida? Olha, meu marido me vendeu a ideia que aqui era muito parecido com Barcelona. E eu acreditei. Ah, não te falo, amor, o que faz? Isso foi por amor que eu vim.
Mas sí, no, eso, yo salí de Colombia, yo salí en 2002. Uhum. Después eso, yo quería estudar alguna cosa que tuviese a ver con fotografía, mas yo gosto muito, así como tú, de esa parte por trás da fotografia, da construção da imagem fotográfica. Tenho muito interesse na teoria da fotografia, história da fotografia, como enxergar a gente a imagem e essas camadas de significados que pode trazer uma imagem. Sempre me interessei muito por isso. Y en ese momento en Colombia, en Bogotá, tenía cursos de fotografía más relacionados a fotojornalismo o a fotografía documental, entonces era una cosa más técnica y yo quería realmente una cosa más teórica. Entonces en ese momento encontré un programa de posgraduación en Barcelona. Então, fui para lá para estudar, para fazer mestrado e doutorado lá em fotografia, que era justamente exatamente o que eu queria fazer. No começo, iam por mais ou menos entre 2 e 4 anos, era a ideia, e terminei morando quase uns 12 anos lá. E nisso, durante todo esse tempo também, aí conheci um gaúcho, e esse gaúcho que me trouxe para aqui, para Novo Hamburgo. Sempre penso, tem duas coisas que mexem no mundo, o dinheiro e o amor. Então, no meu caso, é o amor. Eu vim aqui a parar no Brasil por causa do amor, e aqui fiquei, estou bem contente. Quando eu cheguei, morei em Porto Alegre por causa do trabalho, e eu vim morar em Novo Hamburgo agora, atualmente. Desde que tu saísse de Bogotá para ir à Espanha fazer a pós-graduação, tu não voltasse mais a morar na Colômbia? No, no, a ideia era voltar, mas a vida foi levando para outros lugares, mas a partir de 2002 que não moro na Colômbia, já faz 18 anos que não moro na Colômbia, bastante. Hum. En esos tempos, en esos tránsitos, Brasil sería o quinto país, moro, ya tengo morado en 5 países, este sería o quinto. E não sei, às vezes muitas pessoas me perguntam se vou ficar aqui, não sei, porque já às vezes a gente planeja tantas coisas e as coisas não saem como a gente pensa, então não sei se vou ficar aqui. Eu gosto muito de estar aqui, mas não sei se é o destino final, né? Ainda a vida é longa, então dá para dar um pouquinho mais de tempo. Gostaria em algum momento voltar para minha terra, eu acho. Então, vamos ver. E, e sim, fica esperando. Eu acho que em algum momento volto. Não sei quando, mas pode ser que volte. A história, então, né, tipo, a narrativa que a gente vai falar mais hoje, então, é o do News from Nowhere, né? Sim, tá. Então tá, quando tu quiser. Já começo? Tu não passa nada? Pergunta alguma coisa. Não, mas fala então da motivação ou do porquê do interesse, né, em fazer esse trabalho. The News from Nowhere. Isso. Esse? Tá. Ok. Espera. Ok. Então este proyecto que se llama, en inglés sería News from Nowhere, en portugués sería Noticias de Ningún Lugar. Es un proyecto que son 32 fotografías no comienzo, es un proyecto súper documentado, que tem a ver com uma viagem que eu fiz nas montanhas dos Pirineus. Foi uma viagem de mais ou menos uns 15 dias, onde eu levei um monte de mapas de GPS, porque a ideia era procurar algumas das cidades abandonadas, cidades bem de interior, assim, localidades abandonadas nas montanhas dos Pirineus que separam a Espanha da França. Então, a ideia de começar esse projeto, de por que iniciei esse projeto, foi, eu sempre
desde o começo de quando eu comecei a trabalhar com fotografia e quando fui a morar na Espanha, sempre fiquei muito interessada pelos temas de migração, né? É uma coisa que me acompanha, né? Eu sou meio cigana, assim, meio nômade, então sempre tenho mudado muitos, vivido, morado em muitos lugares, e essa ideia de coisas transitórias para mim é bem importante, é uma coisa que faz parte da minha história, mas é uma coisa que também enxergo do que acontece, né? Tem muitas pessoas, mais nesta época, que estão se mexendo, que se estão movimentando, que têm que fugir de seus lugares por X razões, né? Por coisas políticas, assuntos econômicos, mas também às vezes só por mudar de lugar. Então, estou sempre muito interessada em enxergar esse tipo de situações. E foi um trabalho que comecei a fazer em 2010, na verdade, a primeira ideia surgiu em 2010, demorei bastante tempo a realizar esse trabalho, porque ele foi uma quebra para o tipo de trabalho que eu vinha realizando. Eu sou fotógrafa autoral, não sou, estudei artes visuais, então meu trabalho é super artístico, né, muito relacionado com as artes. E fazer um trabalho sobre cidades abandonadas, para mim era um trabalho muito documental. Então, fiquei pensando, desde 2010, eu estava em uma viagem lá no norte da Espanha, quando morava lá, e vi de longe uma cidade que parecia abandonada. A gente já tinha que chegar em nossa casa, em Barcelona, então a gente não teve tempo de parar, mas de longe, assim, no topo de uma montanha, parecia uma cidade abandonada, e fiquei muito curiosa. Cheguei em casa, né, comecei a procurar no Google cidade abandonada, né, nesse lugar onde a gente esteve, e acontece que quando eu fui a procurar no Google, apareceram 2.600 cidades abandonadas em toda a Espanha, uma quantidade assim absurda, assim. Eu pensei, mas foi impossível localizar essa localidade que eu tinha olhado, essa pequena cidade, não conseguia achar no mapa, e aí, a partir daí, comecei a pensar que seria um projeto interessante ver o que tinha acontecido com estas cidades, por que tinham sido abandonadas, por que tem tantas na Espanha, mas fazer um projeto com 2.600 cidades seria um projeto inacabável, nunca poderia finalizar. Então, o que fiz foi fazer um corte geográfico, né? Eu morava em Barcelona e percebi que em Catalunha, segundo eu comecei a pesquisar, desde essa época, 2010, comecei a pesquisar, e em Catalunha, mais ou menos, existem umas 300 dessas cidades que são abandonadas ou que têm menos de 30 pessoas morando nelas, às vezes uma ou duas pessoas morando nestes lugares, e os lugares de maior concentração são os lugares das montanhas, tá? Estas montanhas que separam justamente esto, a Espanha da França, e assim que fiz um roteiro por 50 destas cidades que ficavam mais ou menos perto uma das outras, mas são cidades que foram abandonadas faz 50 anos, faz 100, 200, 300, 400 anos. Então, não todas estavam nos mapas. Eu tinha feito uma grande pesquisa sobre estas cidades, tem um livro que me ajudou bastante, vou mostrar para ti. Olha, estas são todas as cidades abandonadas, só da Catalunha. Então, eu fiz uma pesquisa bem extensa destas cidades. Este foi um livro que me ajudou bastante para localizar, né? Aqui estão marcadas várias delas, de como uma mini foto de cada uma, como chegar lá, as cidades, aqui dá para ver, digamos, as cidades que estão pertinho, para a gente mais ou menos se localizar e chegar até lá. Mas a gente fui com uma amiga que me ajudou, porque a gente precisava ter uma 4x4 para dirigir, né? Porque a gente ia ir nas montanhas. A gente não tinha rota de acesso, não tinha estradas, muitas vezes a gente tinha que deixar o carro e caminhar durante 1 a 2 horas para achar esse lugar, muitas vezes eram ruínas, né? Não existia nada, existia uma parede ou algumas paredes, mas não existia essa ideia de cidade. Muitas vezes a gente não encontrou nada, eram cidades que estavam marcadas, digamos, na prefeitura ou no registro desse município, mas quando a gente chegava lá, a gente não tinha nada, ou a gente não conseguia encontrar. Então, era uma viagem que era
una viaje para lugares desconocidos, ¿no? Para lugares que ya no existen, que dejaron de existir. Muchas veces dejaron de existir eso, en los mapas, los GPS no existen, mas também deixaram de existir ou estão deixando de existir na memória das pessoas. Tem poucas pessoas que moram nestes lugares, falei com alguns dos que ainda habitam allí, aí nestes lugares, e muitos deles falaram de muitas opções ou muitos assuntos de por que as pessoas migraram para outros lugares e deixaram abandonadas as cidades nos Pirineus. Então, muitos deles foram por assuntos da Guerra Civil Espanhola, que aconteceu na metade do século passado. Então, muitos fugiram por causa da violência, por causa do medo. Também outras pessoas fugiram porque começaram a ter problemas com as crianças, né? Os serviços de escolas, de ônibus, de saúde, cada vez ficaram menos... digamos, como menos serviços e as crianças, então, para elas ter um melhor desenvolvimento, eles foram morar nas cidades grandes como Barcelona, que estavam cada vez crescendo ainda mais. Os Pirineus ficam muito perto de Andorra também, que Andorra agora é um paraíso turístico, fiscal, etc. E uma grande causa foi a televisão. Eu fiquei surpresa também por isso, foi com as falas das pessoas de lá. Eles disseram que a televisão, as mulheres começaram a escutar na rádio, mas também a ver as novelas. E nas novelas tem essa ideia não, da mulher bonita na cidade. Elas começaram a enxergar que elas podiam viver melhor. Normalmente a mulher nos processos migratórios e quando estão trabalhando na lavoura, no campo, elas têm uma parte muito difícil, pode ser que bastante mais difícil que os homens, né? Porque elas são as primeiras que se levantam, que acordam, tem que ter café da manhã pronto, tem que cuidar as crianças, tem que cuidar os animais, tem que cuidar a horta, tem que ter o almoço pronto, e na noite são as últimas a deitar porque tem que deixar a casa toda arrumada. E elas começaram a enxergar na televisão que existiam outras formas de viver, ¿no? Que tinham uma cidade, que podiam estar bonitas, que podiam estar arrumadas, que podiam comprar uma bolsa, um vestido. Então, as mulheres foram as primeiras em decidir também ir para Andorra, que era este paraíso, né, que mostrava que as pessoas podiam trabalhar em hotéis, ter o seu próprio restaurante e atender seu próprio negócio, e não precisavam todo esse trabalho tão pesado que podia ser no campo. Então, por esses diversos motivos, começaram a fugir as pessoas, a abandonar estas cidades aos poucos, até chegar a esse número gigante que são 2.600 cidades na Espanha. Então, durante 15 dias, fiz esta viagem e foi um grande desafio para mim, porque eu sempre estou... O restante do meu trabalho tem a ver com retratos, com autorretratos, com cenários. Eu gosto muito da fotografia planejada, da fotografia cenificada, e fui para fazer um trabalho onde eu não podia controlar nada, né? Porque a gente tinha um tempo limitado para fazer as fotos, e quando a gente faz fotografia externa, a gente tem que... não, a gente não controla a luz, o tempo, a gente pode ter uma previsão, mas a previsão nunca é 100% do que a gente poderia ter. Além, a gente não sabia se podia encontrar essas 50 cidades, tanto assim que a gente não encontrou as 50, a gente encontrou mais ou menos umas 30 cidades, mas 20 cidades a gente não conseguiu encontrar. Então, foi um trabalho para mim que era um desafio. E como fazer de um trabalho que era completamente documental, fazer um trabalho autoral? Onde está esse limite entre o documental e o autoral? Existe um limite? Ou como podia fazer? Eu não queria, esta cidade X, na altura X, não tem habitantes desde tal época. Para mim não era interessante isso. Para mim era mais interessante falar através das fotografias, dos conceitos que atravessam as fotografias. Era mais interessante falar de ausência, falar de território, falar de migrações, neste caso de migrações rurais, não? São cidades do interior que foram abandonadas,
de transitoriedade, né, destes trânsitos das pessoas, do que acontece com os lugares quando as pessoas vão embora, se os lugares ainda vivem ou eles ficam destruídos, a natureza começa quase que a comer essas paredes e esses lugares. Então, para mim, era um trabalho muito desafiador. Demorei, olha, 2010 foi a primeira ideia e comecei a pesquisar, e as primeiras fotografias eu fiz em 2013. Então, demorei alguns anos, 3 anos para fazer. Em 2013 deixei um trabalho pronto com 32 imagens, não, para exposição, para colocar em uma parede, galeria, instituição, etc. É um trabalho que já está pronto, já foi exposto algumas vezes. 32 fotos é um tamanho bastante grande, então muitas vezes tenho feito exposições de parte do trabalho, não todas as fotografias. Mas ficaram muitas coisas que faltaram por falar nas fotografias. Foi um trabalho de muita pesquisa, não, de dados, de pensar sobre migrações, de ler o que tinha acontecido nesses lugares. E ficou muita informação por fora, né? Eu, normalmente, quando eu começo um projeto, sempre tenho um diário de campo. Este era o diário de campo justamente desse projeto, né? Eu sempre vou escrevendo o que vou pensando, o que vou escrevendo, imagens, e ficou toda esta informação e eu pensei, o que faço com isto? Não, fiquei pensando e pensei, não, em algum momento esta informação tem que sair, mas eu não conseguia visualizar ele em uma parede, eu achava que tinha que ser diferente. Então, a partir daí, comecei a trabalhar mais ou menos em 2015, comecei a pensar na ideia de fotolivro, de fazer um livro de artista para incluir outras informações que não conseguia colocar simplesmente em uma imagem fotográfica. Então, comecei a pensar que era necessário, digamos, como entrar a trabalhar com outras linguagens, com outro tipo de estéticas, para conseguir falar e expressar e transmitir todo o que esse trabalho tinha. Então, de aí apareceu o livro de artista, demorei trabalhando nele, eso desde 2015 foi a ideia, e 2017 a gente fez a impressão. Teve uma designer gráfica que me ajudou bastante, que fomos colegas de trabalho, agora somos grandes amigas, que é a Dinara Dalpai. Ela me ajudou muito a pensar nessa parte gráfica do livro, porque eu tinha a ideia das imagens, eu sei pensar, né, de forma visual, quando a gente é fotógrafa, que tu também é, né, a gente pensa muito da forma visual, mas eu não sei nada de tipografia, de tipos de papéis, eu sei papel fotográfico, mas tipos de papéis para impressão do livro, que podia ser legal. Então a gente fez toda uma pesquisa sobre esses tipos de papéis, e é muito diferente o papel de gráfica, que a gente pode imprimir frente e verso, que um papel fotográfico para uma exposição em uma galeria, que a gente só imprime uma parte, um lado da fotografia, né? Então, pesquisar esses tipos de qualidades. E uma outra coisa que eu queria no livro, que começamos a testar com a Dinara, eram outros tipos de formatos. Então, por exemplo, esta é um papel pole, tá? Que tem outro formato bem menor, tá? Que o tamanho do livro. E este, por exemplo, aqui também, que são umas cópias justamente de meu diário de campo, meu livro de artista. Então, eu queria esse outro tipo de formatos, né? O teu próprio diário reproduzido no livro. Uhum, exatamente. Como trazer essa parte do diário, trazer para as fotografias, e a gente brincar com essas coisas, e a gente conseguir que as pessoas que estão enxergando o trabalho consigam ver outras coisas, além de simplesmente as fotografias. Então, foi um trabalho conjunto com a Dinara. Nós duas começamos a pensar isso, papéis, texturas. Essa terminou sendo a imagem da capa, que é uma imagem que eu gosto muito, que ficou quase como a imagem carro-chefe, né, do projeto, que é uma imagem que está, eu acho que nesse lugar mora
ou duas pessoas, porque a gente consiga enxergar que tem uma, como se chama isso? Uma antena de televisão? Uma Ah, antena. então tem uma antena de televisão e tinha uma cortina lá. Então eu pensei, bah, aí deve morar alguém, mas a gente esteve um tempo dando uma olhada, não tinha alguém, podia ser alguém que trabalhava fora e na noite vinha, todo parecia abandonado, mas essa coisa da antena da televisão fez duvidar de que estivesse completamente abandonado. E aqui tem uma igreja, eu acho que era uma cidade muito antiga, porque tem uma igreja que é muito baixa, tá? É uma porta muito baixinha, eu acho que devia ter mais ou menos uns 50 de altura a porta da igreja. Então eu imagino que devia ser uma construção muito, muito antiga, de faz, sei lá, 400 anos, uma coisa assim, porque o tamanho das portas, das proporções era muito baixo. Então, me imagino que podia ser por essa causa. E essa foi uma cidade que ela foi abandonada porque na frente, onde eu estou aqui fazendo a fotografia, na parte de atrás de onde eu estou, na frente da cidade, fica um rio. E esse rio desbordou, então foi inundado, se fala, inundada a cidade. É, ficou embaixo da água durante um tempo e aí então, as pessoas começaram a ir para a parte da montanha que estivesse mais alta, e não tão perto do rio. Então, por isso ela ficou abandonada. Então, essa foi a imagem inicial. E a partir daqui começamos a pensar, são, por exemplo, esta parte de aqui, que são na mesma tipografia do trabalho, que é News from Nowhere, já começam a faltar, né? Algumas partes das letras. Então, essa ideia de ausência e de vazio, como a gente podia transmitir também essas ideias, só com a tipografia e só com os elementos gráficos. Então, aí foi um trabalho durante um ano, acho, com a Dinara, fazendo esse tipo de negociações, né, entre design gráfico e arte. A gente também escolheu uma paleta de cores, né, que não sei se dá para ver certinho, a gente fez entre cinzas e os cinzas um pouco mais azulados também, e a gente queria que fossem esse tipo de cores, para falar justamente de ausência. A gente, como fala de um trabalho que tem a ver com migrações, sei lá, com rosa ou com laranja, né? E as fotografias têm um tipo de cor que é um pouco mais desaturada. Eu normalmente não faço muita pós-produção das fotografias. Eu tento que as fotografias, como planejo muito as fotografias no momento da produção das imagens, eu tento controlar todas as variáveis para que elas estejam perfeitas no momento de realizar as fotografias. Então, tento não fazer muita pós-produção. Mas, neste trabalho, como foram 15 dias, foram não diferentes. Eu tentei na primavera, que mais ou menos a gente conseguia, não tinha chuva, não tinha neve, era uma luz um pouco mais suave, não era uma luz muito dura, tinha alguns dias que eram nublados. Então eu tentei ir, mas não dá para controlar quando é fotografia externa. Então tinha dias que eram muito iluminados e as fotografias ficaram muito iluminadas. Então o que fiz foi desaturar algumas dessas imagens para criar um equilíbrio entre essas 32 fotografias. Então foi um trabalho que sim teve pós-produção e essa mesma desaturação quis trazer também para o fotolivro. Como a gente conseguir trazer essa cor também para esses elementos gráficos. Então, aqui também essas tipo de tipografia aqui que fica como oca, aqui na parte do centro da imagem. E a ideia é que fosse que o leitor, o espectador, a pessoa que estivesse, conseguisse também interagir com o livro. Então, aqui tem várias, por exemplo, estes são os cartões postais, e são parte das pesquisas que eu fiz, né? Que fala, estão tanto em inglês como em espanhol. Já não, a gente não fez em português porque ficaria textos demais, né? Línguas demais, mas são pesquisas justamente sobre migrações, sobre o que aconteceu com essas migrações rurais. Então, aqui fala, por exemplo, que 70% das pessoas mudaram, fugiram para as grandes cidades, não? Abandonaram
os campos, a lavoura. Eu acho que com a pandemia pode ser que aconteça alguma coisa agora ao inverso. Aqui, esta, por exemplo, é uma notícia que fala que a Terra se converte em cimento. Então, é uma notícia de um jornal que fala que a forma de vida nos campos, nas montanhas, ela está se extinguindo. Vira uma coisa só de turismo, mas as pessoas não querem morar lá porque a vida nas montanhas é muito mais dura, né? Então, esse tipo de informações eram, para mim, era importante trazer, então por isso essa ideia de fotolivro. Também, assim como falamos, então aqui algumas reflexões também, alguns textos. Eu sempre faço os trabalhos, digamos, essa ideia de fotografia autoral, de fotografia artística, tem muito a ver com esse embasamento teórico, né? Então, para mim é muito importante esse embasamento teórico, pesquisar outros fotógrafos, pesquisar sobre o que estou fazendo. Então, meus trabalhos não são tão rápidos assim. Eu não faço um trabalho em um mês ou 2 meses. Eu faço um trabalho que pode demorar 1 ano, 2 anos, ou pode ser que as fotografias eu faça em 8 dias. Mas pensar sobre o trabalho, refletir sobre o trabalho, fazer esses diários de campo demora muito mais tempo. E esse trabalho, isso demorou, imagina, a primeira ideia foi em 2010 e 2017 foi realmente a impressão desse livro. Então, demorou 7 anos em ter uma ideia. Agora, este trabalho expressa realmente o que eu gostaria. E tem um livro que me ajudou muito de apoio para fazer esse texto, que foi este de Marco G, que é Os Não Lugares. Eu tenho ele aqui em espanhol, Os Não Lugares, que é um livro muito famoso, né? Um livro pequenininho, muito gostoso de ler, muito fácil, assim, que representa muito essa ideia de transitório. Ele fala muito dos lugares contemporâneos, né? Como os espaços dos aeroportos, a sala de cinema, mas eu li ele também pensando nesses lugares abandonados, nessas migrações, nesses não lugares, nesses espaços de vazio e ausência que a gente também vai deixando para trás. Então foi um livro que me ajudou muito a embasar, foi o livro principal que me ajudou a embasar todos esses conceitos que tinha pensado. Aqui está a imagem, essa primeira imagem está colorida, tá? E tem outro elemento que foi que a gente consegue perceber só nos, depois falo deste, que a gente consegue perceber com o passar das páginas, e é que as fotografias, aos pouquinhos, as imagens vão começar a perder a cor. Então, a última fotografia, aqui, são imagens ainda contrastadas, mas no final, as últimas fotografias são imagens que vão ficando quase brancas, não? Quase brancas. Justamente para falar dessa ideia de ausência. As páginas aqui estão picotadas, a gente pode tirar as páginas, então pensando nesses elementos gráficos, né? De a gente quase que descartar, né? Descartar esses lugares. E tem outros elementos, por exemplo, como... A ver... Outros elementos como este, dos mapas. Eu adoro mapas, gosto muito de mapas e pensava como incluir os mapas neste trabalho. Os mapas foram fundamentais. Eu levei 3 mapas, 2 GPS e muitas vezes assim a gente não conseguia encontrar os lugares. Então, para mim, são super importantes os mapas. Eu tenho fascinação pelos mapas e a gente fez este tipo de mapas. Este é um mapa da Catalunha, mais ou menos por aqui ficaria Barcelona, e as montanhas dos Pirineus seriam estas montanhas onde eu fiz esse roteiro. Aqui a grande concentração de lugares abandonados. Então, é uma página com os furos, né? A gente consegue ver os furos de onde essas cidades já não existem. E aqui no final do livro aparecem esses furinhos, justamente. Os mapas também que eu utilizei, eu coloquei alguns desses detalhes desses mapas com esses furinhos. E aqui é um envelope transparente com esses pontinhos que foram ficando nesses mapas. Tem outro...
Uma coisa que eu quis te perguntar, assim, que eu fiquei pensando quando eu vi esse trabalho, né, quando me apresentasse ele, como ele é diferente da maior parte dos outros teus, né, que incluem pessoas, várias vezes, né, tem essa característica mais cênica mesmo, que a gente falar. Mas quando tu começou a pensar esse trabalho, em que momento chegou a pensar em incluir as pessoas desses lugares, fazer retratos também, ou não? Sempre foi a ideia de fazer só a paisagem. Sim, não, em um primeiro momento, como eu planejei a viagem, foi muito bem planejada, né, para uns dias determinados, mas como não sabia que poderia encontrar, né, se eu poderia encontrar os lugares, eu quis me preparar com tudo, né, e eu levei, pensei fazer autorretratos também, e essa foi a primeira ideia, vou fazer autorretratos e vou ver não, meu trabalho tem muito com essa ideia de habitar os espaços. Eu chego num lugar, começo a pensar as possibilidades de habitar esse espaço. Então pensei, vou fazer essa ideia de habitar os espaços e fazer autorretratos. Eu fui preparada. Normalmente eu sempre procuro coisas de figurino, vestuário, alguma roupa que converse também, que dialogue com esse espaço. E tentei imaginar quais seriam essas possibilidades, porque ainda não conhecia, né? Não tem muitas fotografias na internet onde a gente conhece esses espaços. Mas quando eu cheguei lá, o primeiro lugar abandonado que encontrei, eu pensei, não, impossível. Não posso fazer fotos minhas, tem que ser uma foto do lugar mesmo. Porque os lugares são, cada um são diferentes, as aproximações que eu tenho de los lugares são diferentes, alguns podias estar muito pertinho, outros tinha que estar na distância de vários metros, não podia estar tão perto porque ele estava quase caindo, e porque eu acho que o lugar já falava ele sozinho. Eu achei, não, vai ser muito mais interessante fazer só o espaço e falar justamente de ausência, sem pessoas, não? Pode ser que com esses pequenos elementos de uma antena de televisão, falando que tem alguma coisa aí de pessoas, mas sem pessoas. Já desde o primeiro dia já decidi que seria sem pessoas, mas justamente isso também foi um grande desafio para mim, foi pensar como fazer um trabalho que não tivesse pessoas, porque sempre fiz retratos, sempre. Levo trabalhando mais ou menos desde 2003, 2004, que trabalho com fotografia, e sempre fotografei pessoas, então era muito diferente, mas para mim falava muito mais alto os conceitos, né? Que são conceitos que se mantêm em todo o meu trabalho: território, ausência, transitoriedade, migrações. Esses são conceitos que eu sempre carrego comigo. Então, para mim, era importante esses conceitos e como manter esses conceitos e fazer um trabalho que me desafiara. E também nessa ideia de fazer alguma coisa diferente, de sair da zona de conforto, e não, eu não tenho medo de sair da zona de conforto, eu gosto de sair da zona de conforto e evidentemente não é uma coisa tranquila, né? Não é um ato tranquilo, não levou muito tempo, levou 7 anos para fazer, completar o trabalho realmente, mas eu gosto desses desafios e de me reinventar, né? Esse trabalho eu acho que abriu outras possibilidades para mim de pensar a fotografia, de pensar que a fotografia não simplesmente tem que ser retratos, por exemplo, nesse sentido que eu gostava mais, e tem a ver, pode ter podem intervir outros elementos, né? Eu pensava sempre numa fotografia bidimensional, sempre fui, digamos, como acostumada a fazer a fotografia em parede, não? Procurar um papel bonito para emoldurar a imagem. E esse trabalho me possibilitou quebrar com essa ideia, pensar a imagem fotográfica a partir de um livro de artista, a partir desses elementos gráficos, a partir de mapas, de outras coisas que podiam também conversar com a imagem. Então, isso foi como o aprendizado, grande aprendizado desse trabalho tão extenso. Fotografou com digital? Fotografia com digital, sim, sim, sim. Às vezes fotografo, gosto muito de câmera analógica,
trabalho às vezes com câmera analógica, mas nesse caso trabalhei com digital. Como foi um trabalho muito planejado também, tinha pouco tempo para fazer, era melhor garantir, né, que as coisas estivessem bem, não era tão fácil voltar nos lugares. Levei comigo a analógica também para fazer as fotografias, mas também no primeiro momento, às vezes a gente tinha que caminhar muitas horas para chegar nos lugares, então digital era a opção mais tranquila. Além digital permite para mim fazer uma grande ampliação das fotografias, né? Que o analógico já tem um comprometimento, né? No ruído da imagem, a gente tem uns tamanhos limitados e como não sabia exatamente como podia ser essas fotografias no final, o que faria, porque era um projeto bem diferente, então pensei digital garante algumas coisas técnicas que nesse momento eram importantes. E essas imagens ali do final do livro, Laura, quando elas vão ficando mais claras, mais esmaecidas, isso foi no tratamento depois? Ou tu já estava pensando na captura? Não, não, isso foi depois. Esse foi um trabalho de pós-produção. E foi depois. E justamente nessas 32 imagens aparece um pouquinho essa ideia, mas não foi tão explorada nessas imagens bidimensionais. Mas no livro queria que ficasse ainda mais evidente. Então fiz o trabalho, o tratamento foi para o livro. Escolhi algumas dessas imagens para colocar mais quantidade de imagens, não? Que simplesmente as 32, porque foi um trabalho bastante, não sei quantas imagens tenho, com gente com digital trabalha, faz muitas mais imagens que com analógica, né? Mas sim, foi um tratamento só sobre a pós-produção. Ah, deu para entender com esse lado. Deu para entender perfeitamente. Assim, é muito legal de ver o quanto o produto final, aqui no caso que é o livro, né, tipo, o quanto ele reforça, né, em todas essas características que vocês pensaram, como vocês decidiram fazer, o quanto ele reforça justamente o teu texto, né, o que tu está querendo dizer. A questão da transitoriedade, a questão do apagamento, né, de que as coisas são a página que se destaca ali, né? Tudo isso. É muito legal, assim, eu acho, de ver o percurso e ver como fica o produto final, né? Como é que ele é pensado em palavras, assim, e como, nesse caso, ele reporta super bem o teu discurso. Uhum. Laura, eu tinha falado da gente fazer uma recomendação, né? Dar uma dica de Então, relacionado à foto, quem é que é a tua dica? Quem é? Tu é algum fotógrafo? É algum trabalho? O que que é? Sí, justamente con esta idea de fotografía expandida, né? De ver trabalhos, eu gosto muito de ver trabalhos, do ministro aula de fotografia, então adoro ver ideias de gente jovem, gosto muito da fotografia experimental e essa ideia de misturar linguagens e misturar objetos. E tem uma fotógrafa, que é uma fotógrafa dos Estados Unidos, que se chama Heidi Kirkpatrick, que é uma fotógrafa que gosto muito porque ela mistura muito as histórias pessoais com a fotografia e os objetos. Então, normalmente ela imprime fotografias, ela faz cianótipos, fotografia analógica, e ela faz suas ampliações, suas impressões sobre outro tipo de suportes, sobre tecidos, sobre objetos que lembrem alguma coisa da infância. Ela tem uma conexão muito forte com a sua mãe e também com o seu pai, que esteve doente durante muito tempo com Alzheimer. Então, ela fala da memória, através da memória de seu pai, e ela pega livros, coisas antigas. Então, todos esses objetos que ela utiliza para seu trabalho são objetos que têm significados. E ela faz um tipo de ampliações bem diferentes, assim, bem quase tridimensionais.
Então, agora, nessa ideia de ver outras possibilidades da fotografia, é uma fotógrafa que tenho achado bem interessante o trabalho dela. Como é que é o nome dela mesmo? Ai, depois eu te passo certinho, porque é bem complicado. Sim. Heidi Kirkpatrick, mas ela tem um Instagram também, mas depois eu te passo certinho. Te passo Tá, agora pelo WhatsApp. tá. Tranquilo. Tu sabe, eu tinha um fotógrafo que eu ia falar, já estava pensado há um tempo, eu ia falar sobre ele. Aí ontem estava passando no, no Curta, eu acho, no canal Curta na TV, um documentário com a fotografação, e aí eles estavam falando sobre alguns fotógrafos que vieram para o Brasil, uma leva de fotógrafos que veio para o Brasil assim na década de 40, 50, né, saídos da Europa. Foi, foi esse que eu resolvi apresentar para falar. Chama Marcel Gauthieron. É um francês, ele veio para cá. Como se escreve esse sobrenome? Gotero? Gauthieron. Deixa eu te mostrar aqui na. Peraí, deixa eu compartilhar a tela. E aí eu te mostro umas fotos dele aqui que eu tinha achado. Tem um Gotero. Gauthieron. Gotero. Ah, e ele então mora aqui. Ele morreu em 96. Ele veio para cá em 39, depois de ter lido o romance do Jorge Amado e se interessou e quis conhecer o Brasil. E aí ficou morando no Brasil, trabalhou no Brasil. Ele tinha uma formação em arquitetura antes, na França, mas ele já trabalhava como fotógrafo quando veio para cá. Bem arquitetônica das fotos, né? Ele fotografa muito, ele fotografou Brasília, o processo de construção, mas mesmo nas fotos que não são de arquitetura, né, o rigor da composição, assim, né, arquitetônica está super presente nas fotos. Ele fotografava muito com uma Rolleiflex, né, que quase todas as imagens que eu achei dele são quadradas, que é um formato que eu gosto bastante. E os temas são, assim, arquitetônicos ou então folclore, né, um pouco tem sempre, assim como tinha o Pierre Verger, ele tem esse olhar meio etnográfico, assim, eu acho, né, tá conhecendo esse lugar novo, pitoresco, assim, diferente, então as imagens dele têm essa característica também. Em 99, toda a coleção dele, ele já tinha morrido, ele morreu em 96, em 99, o Instituto Moreira Salles criou a coleção dele de fotografia, são 25 mil imagens, está no Vou. IMS. Então, Ai, que Marcel, bonito. achei Nossa, muito e tem legal. uma coisa técnica muito bem feita. Imagina, para a época, as fotografias são perfeitas, assim, esse balanço do branco, É, as cores, contraste, nossa, muito boas. e muito boa. E a outra coisa, né, a outra dica, que era de uma ideia de entretenimento, assim, que também tem a ver com esse momento, né, que a gente está precisando um pouco, está usando o que que tu o que que tu pensou? Era um livro, uma série, um filme, qualquer coisa, né? O que quisesse. Ah, olha, claro, agora nessa época de pandemia, eu tenho uma filha, né, que vai fazer 3 anos, então meu tempo livre é um tempo com ela, né? Meu tempo que temos é para brincar, para ver coisas juntas, então a gente assiste filmes na noite, né, com ela, e para fugir um pouquinho desses filmes mais clássicos de princesa, o vilão e a princesinha. Então a gente está começando a assistir outro tipo de filmes que eu fiquei impressionada porque ela tem gostado. Então, nessa procura, relembrei um filme que eu tinha olhado faz muitos anos, que é de 1988, que é um japonês, que é o Meu Amigo Totoro, que é um estúdio japonês, que são os mesmos criadores de A Viagem de Chihiro.
Então, é um estúdio que faz, acho que são 30 anos, ele continua trabalhando, um estúdio de animação. Para minha surpresa, encontrei mais filmes deles também, de cinema e animação. E são um tipo de filmes que a minha filha, que tem quase 3 anos, tem gostado muito. E eu também, porque, primeiro porque sai da história clássica, né, de princesinha, a pessoa, não, o bom e o ruim. Não, é uma coisa completamente diferente. Meu amigo Totoro são duas irmãozinhas que têm a mãe doente, então eles vão, junto com o pai, vão morar perto da mãe no Japão rural. Então, é a história delas, desse encontro com a mãe, mas também com a história da natureza, com animais fantásticos da natureza. Então, é uma história completamente atípica, né, do que estamos acostumados e que tem um outro ritmo, né? Eu acho que as coisas agora são muito rápidas, às vezes a gente enxerga nas coisas de crianças, né? É um ritmo muito acelerado para as coisas e ele tem um ritmo muito devagar, né? Uma película de 1988, né? Feita com desenhos à mão, não feita no computador, então tem outro ritmo, outro tipo de história. E eu fiquei surpresa que a minha filha adorou e eu gosto muito também. E a gente tem olhado várias filmes deste estúdio de fotografia, olha, e tenho gostado bastante. São coisas mais antigas, mas é bom relembrar também. Em algum streaming tem na Netflix? Na- Sí, están en Netflix. Yo que encontré en Netflix está a Viagem de Chihiro y a meu amigo Totoro, están los dos na Netflix. Y ese estudio que yo estaba dando uma olhada, acho que escrevi por aqui, espera. O estúdio Barpas, claro, isso ¿cómo se llama? En japonés a pronúncia, así que no sé muy bien. Ese estudio Ghibli. Hum. Ghibli, ele o, digamos, o animal, como se chama? A mascote do estúdio, que identifica o logo do estúdio, é o Totoro, que depois descobri que Totoro significa, em inglês, significa troll. Então, mas que a menininha, ela não sabe pronunciar muito bem, então ela pronuncia errado e terminou sendo Totoro, mas é uma pronúncia errada de troll. No sé si se fala así en portugués certinho, no sé, troll, Não, T-R-O-L-L, troll. Tá. não. Então, es una pronuncia errada de troll, e assim ficou, e esse Totoro ficou conhecido também pelos estúdios japoneses, então tem sido bem interessante. Tá bem. Está no Netflix, para fugir Maravilha. da Disney. Sim. Eu tenho escutado muito podcast agora. Tá? Eu já escutava antes, mas no período assim né, de pandemia, quarentena e tal, passei a escutar mais porque eu fico escutando enquanto estou fazendo outras coisas. Então, Sim. qualquer coisa, tipo, fazer comida, limpar a casa, tomar banho, até Sim. quando está editando foto, alguma coisa, né, que seja um trabalho mais mecânico, assim, que não precise colocar concentração, eu, em geral, boto algum podcast para ouvir. Então, É fácil ir caminhando e não precisa estar aí, né? A gente vai. porque se eu sento para fazer alguma coisa de entretenimento, assim, provavelmente eu vou botar uma série ou um filme, né? Ou vou ler um livro, assim, mas enquanto estou fazendo outras coisas, e passei a fazer, né, muito isso, assim, de ficar ouvindo podcast. Então, tem uma lista de podcasts, assim. Mas o que eu queria dar de dica, que é o meu preferido, que é o Foro de Teresina, que é um podcast de política da revista Piauí. São 3 jornalistas que são excelentes, assim, são muito bem informados, inteligentes. O programa tem 3 blocos, e cada bloco um assunto, em geral, sempre por um viés mais político, assim, mas ali no né, tipo, praticamente durante todo esse período de pandemia, bastante sobre a questão da pandemia, sobre Covid, sobre descobertas da ciência, né? De vez em quando tem um outro jornalista que é mais dessa parte de ciência, que fala também um pouco, falou sobre as queimadas no Pantanal, na Amazônia, tudo isso que está acontecendo.
E eu acho que é sei lá, assim, uma ajuda para tentar entender um pouco esse momento complicado, assim, né, político. Importante. Sai sempre sextas-feiras às 11 da manhã e eu escuto no Spotify, tocador, assim, né, de podcast. Não, mas eu acho bem interessante, digamos, como sair desses canais mais conhecidos, né? Porque a gente encontra realmente outro tipo de notícias. Eu acho que a perspectiva muda. Então a gente consegue, e isso também tem acontecido agora. Isso não sou muito da TV, mas quando a gente liga aos canais conhecidos, né? E então a gente agora na pandemia, a gente, já estou cansada, vou escutar outra coisa diferente, e a gente enxerga outras perspectivas. Eu acho super necessário porque a gente enxerga que realmente o jornalismo não é objetivo, né? Temos essa coisa de subjetividade, muito polarizado, dependendo dos interesses, tu escuta uma coisa ou outra. Então, realmente aprecio bastante quando as fontes são fontes documentadas, quando a gente tem esse jornalismo um pouco mais sério, né, que te mostra digamos, como uma análise mais completo e não simplesmente aí um pinguinho de notícia e fuge. Então, eu acho muito interessante, acho que é necessário escutar e ter esse tipo, outro tipo de canais para fazer. Sim. O próprio foro, eu acho que pelo menos o agente jornalista, assim, né, se ele tiver essa honestidade intelectual de tu saber mais ou menos, não exatamente assim o que ele pensa ou qual é a ideologia, sabe? Mas de não tentar mascarar isso também, sabe? Não tentar dizer que não tentar se colocar completamente imparcial para um assunto, quando na verdade tem uma parcialidade embutida, né? Então, eu escolho escutar o foro também, porque eles partem mais ou menos assim, eu acho, de conceitos que eu compartilho, né? Mas eles fazem isso de uma maneira muito bem feita, com muita informação, né? E tentando colocar, pesar as coisas também, né? Então, Uhum. né? E não simplesmente soltar informação qualquer, sem cuidado, sem conhecimento. Sim, isso, sim, sim, sim. Ah, bem interessante. Tá. Tá bom, então, isso, te envio as coisas e obrigadão, tá bom? Ficamos em contato, então. Eu te agradeço. Muito obrigado mesmo. Tchau. Um abraço.